Olá! Continuando falando sobre o procedimento de execução de revestimento em argamassa externo, nessa quarta etapa, irei falar sobre chapisco para edifícios e casas térreas. No caso de edifício de múltiplos pavimentos, deve-se transferir os eixos principais de locação do edifício para a laje da cobertura. Locar os arames da fachada obedecendo a distância máxima de 1,5 m a 1,8 m entre eles e afastados cerca de 5 cm da platibanda. Os arames devem estar perfeitamente alinhados em relação aos eixos principais do edifício, garantindo-se o esquadro entre panos ortogonais. Analisar os pontos mais críticos do revestimento de maior e menor espessura, medindo-se a distância entre os arames e a fachada, devendo-se atentar para a espessura mínima conforme a tabela ou de acordo com o memorial descritivo. Tipo de base: estrutura de concreto em pontos localizados, espessura mínima do revestimento, 10 mm. Vigas e pilares em regiões extensas, espessura mínima, 15 mm. Alvenarias em regiões extensas, uma parede, por exemplo, espessura mínima no revestimento, 20 mm. Alvenarias em pontos localizados, espessura mínima do revestimento, 15 mm. Nos locais em que aparecerem pontos muito salientes, pode-se adotar soluções alternativas, tais como descascar o concreto, garantindo seu cobrimento mínimo da armadura, refazer a alvenaria ou adotar uma espessura mínima menor, acompanhada de outras soluções localizadas para a garantia do desempenho do revestimento nos pontos críticos. Na figura 4, está mostrando a locação dos arames da fachada, conforme comentamos no slide anterior. E na figura 5, mostra exemplo da fixação da platibanda. Para casas térreas, pode-se definir as taliscas de fachadas através de um prumo de face. A partir dessa análise, deve-se adotar uma distância fixa em relação aos arames de fachadas, conforme a figura 6 aqui embaixo, em milímetros, para a posição do revestimento aprumado. O assentamento das taliscas deve ser executado durante a execução do revestimento, e tomando-se essa distância fixa para a definição das cotas de arrancamento das taliscas. As taliscas devem ser de cacos de azulejos, assentados com a mesma argamassa que será utilizado para a execução do revestimento. O espaçamento entre as taliscas deve ser entre 1,5 e 1,8 metros, em ambas as direções, em função do comprimento da régua de alumínio e da altura do trecho sobre o balancinho ou andaime. Nas proximidades das quinas e dos vãos da janela, deve-se prever sempre a colocação das taliscas, distanciando 10 cm a 15 cm, medindo do eixo da talisca até a quina ou vão em questão. Observe-se na figura os modelos para a colocação da talisca. No próximo tutorial, vou continuar falando sobre o revestimento externo e falarei das etapas de execução de emboço ou massa única, preparação para a execução do emboço e o ponto de sarrafiamento. Não percam! Se você está gostando do vídeo, curte e compartilhe, e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para saber primeiro das novidades. Beijos a todos!